Olá, meninas e meninos, senhoras e senhores, ligados no canal Biologia e Cidadania, sejam muito bem-vindos. Aqui quem fala é o professor Manuel Amaro, direto da capital Manauara. Nós estamos a 5 de novembro, a 1h50 da madrugada. O assunto desse vídeo é a correção e comentário das questões de biologia do vestibular da Universidade do Estado do Amazonas 2019. Então, eu agradeço a todos aqueles que estão se inscrevendo, mandem seus comentários para o canal, continuem compartilhando, continuem vendo meus vídeos. É feito de coração, é feito com muita dedicação e amor para ajudar os jovens que querem ingressar na universidade. Então, vamos lá corrigir e comentar o vestibular 2019 da UEA, beleza? Então, meus queridos, vamos começar aqui com a questãozinha de geografia, mas dá pra gente desenrolar aqui, a questão 26 da prova da UEA 2019, beleza? Então, vamos lá. Analise as imagens de satélite de uma mesma área do estado de Roraima. Aí tem aí Ji-Paraná, 1986. Vocês podem ver aqui a imagem, tem aqui a parte verde, tem aqui a parte degradada. E Ji-Paraná 2011, né? Aqui tá 2011 é aqui é 1986, 2011 é aqui. E vocês podem ver que aqui, ó, a mata já está bem diferente aqui, já está muito mais degradada, tá? A pergunta é: a composição dessas imagens indica a apropriação do espaço pela fauna? Não, a apropriação do espaço pela fauna não tem nada a ver. Os animais, o afloramento de lençóis freáticos. Lençóis freáticos não afloram, afloram quando tem minas, né? Eles saem nas minas, nos olhos d'água, né? A recuperação de áreas degradadas também não tem nada a ver com a área de recuperação de área degradada, tá? O dinamismo do ciclo da água tem nada a ver aqui com o ciclo da água. A destruição da cobertura vegetal, com certeza, só você vendo aí. Então, letra E, só pelo espaço aqui, ó, destruição da cobertura vegetal em relação aqui a da 1996, beleza? Vamos para a próxima. Questão 27. O ano de 2016 começou mal em Minas Gerais. Logo nos primeiros dias de janeiro, um aguaceiro provocou enchentes, matou 79 pessoas e deixou centenas de desabrigados. No mês foram 83 mortes. Fatalidade? Mais ou menos. Evitar chuvas, todo mundo sabe, é impossível, mas algumas podem ser previstas. E esse foi. Os cálculos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais indicaram 50 milímetros diários de chuva entre 1 e 5 de janeiro. Precipitações acima de 40 milímetros a cada 24 horas já são consideradas perigosas, né? Então, o enxerto apresenta um exemplo de previsão isso aqui, pessoal, a gente sabe, isso aqui é tempo meteorológico, não tem nada a ver com veranico. Veranico é outra história, é falta de chuva. Intemperismo físico é a questão da degradação das rochas e formação do solo. Microclima urbano é quando se forma em ilhas de calor, como as cidades grandes e tudo. Clima regional não tem nada a ver com clima regional, isso é tempo meteorológico, ok? Próxima, questão 28. Nós podemos ver aqui uma figura, tá? Uma figura em que essa figura ela apresenta, tá? Aqui, ó, aqui uma árvore e aqui está mostrando aqui raiz escora ajuda a sustentar a árvore, né? Porque o terreno ele é alagadiço e
e ele tem problemas de sustentação das plantas. Terreno alagadiço já está dizendo, ó, pobre em oxigênio. Pobre em oxigênio, aí matou a questão. Pontas expostas na maré baixa. Isso aqui são pontas de raízes, né? Essas raízes estão aqui para respirar. Raiz cresce rente à superfície do solo. Claro, ela cresce rente à superfície do solo. Raiz respiratória ou pneumatóforo, né? Que é para respirar, ó, o O2 aqui, né? Então nós vamos ver o que é isso aqui. As características apresentadas correspondem à formação vegetal típica. Letra A, Pantanal. Pantanal todo mundo sabe que não tem muita árvore, é uma região alagadiça, né? Da Mata dos Cocais, Mata das Palmeiras, não, nos mangue, aí é uma região de mangue, né? Não tem palmeira. A Mata de Galeria também não, a Mata de Galeria não. Mata das Pradarias, ou não é outro sistema. Este é um sistema de estuário, principalmente, onde há o encontro das águas dos rios, aquela região entre o rio e o mar, aquela parte, então, essa região é chamada de mangue, ou então são os manguezais onde as árvores desenvolvem esse processo aí para poder continuar vivendo na região, ok? Vamos para a próxima. Questão 29. De acordo com a resolução CONAMA 001, qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por matéria ou energia resultante das atividades humanas, dependerá da elaboração de um estudo a ser submetido à aprovação do órgão estadual competente do IBAMA. De acordo com o ex certo, a resolução CONAMA 001 condiciona a intervenção humana no meio ambiente à elaboração e aprovação de Primeiro, pessoal, quando a gente vai fazer alguma coisa, um açude, uma barragem, o que se precisa fazer? Tem que fazer um estudo de impacto ambiental. O que aquela obra poderá causar em relação à floresta, em relação à fauna, ok? Então, corretinha, letra C. São questões de geografia que dá para a gente desenrolar, beleza? Nós temos aqui a questão 35. O Sudeste Asiático é uma região agrícola amplamente caracterizada pela... Então nós temos aí letra A, risicultura. Risicultura, pessoal, é a produção de arroz, né? A cultura do arroz chama risicultura, organizada em um modelo de agricultura intensiva familiar. Fruticultura não tem nada a ver, mecanização da área de cultivo também, transgenia também. A Ásia, ela é caracterizada pela produção de arroz no modelo de agricultura familiar. Portanto, a corretinha aí é a letra A. Próxima, questão 36. É uma questão também de geografia urbana. O planejamento urbano ironizado na chave expressa o fenômeno da... Então, esse fenômeno aí, vocês estão observando aqui, ó, que são prédios, né? Cada um mais alto do que outro, e o cara tá chutando aqui as casinhas, né? Então isso tem a ver, pessoal, com o crescimento vertical da estrutura de uma cidade. Então, crescendo para cima os prédios. Então isso significa verticalização. Não tem nada a ver, por exemplo, favelização. Não tem nada a ver com favela. Conurbação. Conurbação é quando há a formação de área metropolitana. Uma grande cidade, como uma capital, por exemplo, tem algumas regiões, outras cidades que estão aglomeradas e formam uma conurbação. Exploração demográfica seria explosão demográfica seria, né, uma explosão de população, né, dentro de um período curto de tempo, beleza? Concentração fundiária. Concentração fundiária não, pessoal, porque concentração fundiária é uma política agrícola que favorece os latifundiários, que cada vez mais concentra as terras na mão dos empresários de poucas pessoas e expulsando até os pobres do campo,
no campo, beleza? Então, letra certinha é a letra E. Vamos para outra. Na questão 37, no século 17, o médico e cientista Jean-Baptiste Van Helmont indicou uma maneira capaz de promover a geração espontânea de roedores, que seria o que é geração espontânea, pessoal? A biogênese. De acordo com Helmont, bastava colocar uma camisa suja e sementes de trigo em um recipiente aberto para que em 21 dias fosse constatada a geração espontânea dos roedores. Veja só o que esse rapaz fez. Ele observou em algum local que aonde tinha uma sujeira, uma camisa suja, cimento de trigo, alguma coisa, tinha ratos e tudo, então ele achava que aqueles ratos surgiam de lá. Então ele teve essa ideia para saber se ia comprovar essa questão. Assinala a alternativa que relaciona as informações do texto com o método de investigação científica. Letra A. O teste realizado com a camisa suja consistiu na comprovação da hipótese desenvolvida? Ou seja, depois ele fez o teste e saiu realmente os ratos lá, promoveu a geração espontânea, quer dizer, a biogênese. A letra B. A observação de um fato levou o cientista a desenvolver um teste com a camisa suja. Muito bem, ele desenvolveu, tá? Ele falou que ele observou e depois ele achou que aquilo era o correto, né? Então é a hipótese da biogênese que depois foi derrubada, tá? A letra C, a hipótese foi desenvolvida pelo cientista após a realização do teste com a camisa suja. Não, ele só observou e depois realizou o teste. O cientista comprovou que os roedores são gerados espontaneamente. Não comprovou nada, tá? Não comprovou nada. A montagem do conjunto camisa suja e grão de trigo consistiu na observação do experimento? Não tem nada a ver com isso não. Então é a letrinha B. Vamos para a próxima? Alternativa B. Questão 38. Nas moléculas de RNA mensageiro, a combinação em trincas dos nucleotídeos contendo as bases nitrogenadas adenina, uracila, guanina e citosina. Veja bem que aqui são as bases nitrogenadas do RNA, que no lugar da timina do DNA tem a uracila e forma um códon que pode codificar um aminoácido. Então o que ele está dizendo aqui? As bases nitrogenadas adenina, uracila e guanina formam um códon. Ele já está dizendo, aqui está a chave da questão. De acordo com essas informações e considerando o código genético, conclui-se que, letra A, existe a mesma quantidade de códons e aminoácidos? Não existe. Aminoácidos são 20 aminoácidos, né? E o códon são 64 códons. Letra B, um códon é formado por 3 aminoácidos? Não, ele já está dizendo aqui, ó. Códon é formado pela sequência de bases nitrogenadas, e não pelo aminoácido. O aminoácido forma os polipeptídeos, que são as proteínas. Letra C, existem 64 códons diferentes. Então, existem realmente 64 códons diferentes. A letra D, o mesmo códon codifica vários aminoácidos diferentes? Não, os códons não codificam os aminoácidos diferentes. Eles não vão codificar nada, né, em relação a isso. Letra E, existem mais aminoácidos do que códon? Não, existem 64 códons e apenas 20 aminoácidos. Belezinha? Então vamos para outra, meus queridos. Vamos com tudo para esse Enem, hein? Que vem aí, que se aproxima aí no domingo, dia 11. Questão 39. A equação C6H12O6, vocês sabem o que é isso aqui, né, pessoal? C6H12O6, isso aqui é uma molécula de glicose,
tá? Então sofreu a ação do enzima aqui e se transformou em 2C3H4O3. Aqui é 2 ácido pirúvico, ou então 2 piruvato, mais 2 ATP. Ilustra uma etapa do metabolismo energético em que, a partir de uma molécula de glicose, são obtidas 2 moléculas de ácido pirúvico e um saldo de 2 moléculas de adenosina trifosfato. Vocês sabem que são produzidos isso aqui ele está falando da glicólise, tá? Na glicólise são produzidos 4 ATP, portanto, durante o processo da glicólise são gastos 2 ATPs e por isso o saldo energético são 2 ATP, que é a adenosina trifosfato. Então ele fala, essa reação ocorre após o ciclo de Krebs. Pessoal, o que é que ocorre após o ciclo de Krebs? Após o ciclo de Krebs ocorre a CTE, cadeia transportadora de elétrons. Então, essa aí já está fora. No início da cadeia transportadora de elétrons, não, o início da cadeia transportadora de elétrons ocorre logo após o ciclo de Krebs. Aí ele fala, letra C, após a cadeia respiratória, durante a respiração celular. Olha, após a cadeia respiratória se tem um saldo de 32 ATPs. Aqui ele está falando de 2 ATP. Então, após a respiração, de jeito nenhum. No início da fermentação e da respiração celular, quando é que a célula começa a fazer o processo de respiração? Na quebra da glicose, que é o processo que nós chamamos de glicólise, né? As plantas costumam fazer com sacarose, ela começa com sacarose. Os animais começam com glicose. E o processo de quebra da glicose, como eu falei, chama-se de glicólise. Então ele diz o seguinte, letra E, no final da fermentação e da respiração celular, olha só, a letrinha correta aí, a alternativa, é a letra D, no início da fermentação e da respiração. Olha, o final da fermentação ocorre o que? É a reoxidação do NADH, que ele tinha que ser reoxidado para voltar para o processo de glicólise, senão acabaria o NAD+, e aí a glicólise parava, beleza? Vamos para a próxima questão, alternativa D, pessoal. Questão 40. A figura ilustra uma incisão seguida pela formação de uma cicatriz na pele humana. Então nós estamos vendo aqui, né, a cicatriz, beleza? Aqui nós estamos vendo, ó, a cicatriz, tá a incisão aqui, ó, aqui a pele, a epiderme, tecido epitelial. Aqui vem seguindo, passa pela epiderme e depois entra aqui na derme e chega ao tecido conjuntivo aqui, que é da derme, né? Aqui é a derme, tá vendo aqui, ó? Entendeu? Então tem a cicatriz aqui, ó. Então o que ele disse? O seguinte, ele disse aí, a análise da figura permite concluir que a incisão afetou, então ela atingiu, ela afetou essa incisão. Letra A, apenas tecidos conjuntivos. Não, aqui ó, aqui é tecido também epitelial, o tecido conjuntivo está aqui embaixo. Tecidos musculares e epiteliais, não, o tecido muscular está depois disso aqui, né? Depois lá do tecido conjuntivo é que vem a musculatura. Tecido conjuntivo e musculares, letra C, não. Muscular já disse que não atinge o músculo. D, apenas tecidos epiteliais. Não, o tecido epitelial seria só isso aqui, ó, tá? Então atingiu aqui, ó, até aqui embaixo, tá? A cicatriz. Letra E, tecidos epiteliais e conjuntivos. Nada mais correto do que isso, meus queridos. Então vamos para frente. Letra E, meu jovem. Então vamos para frente, que atrás de nós vem muita gente. Questão 41.
O esquema ilustra a organização dos diferentes tipos de vaso sanguíneo do sistema cardiovascular humano. Primeiro, pessoal, vamos observar o que é isso aqui, tá? Isso aqui é o seguinte, aqui nós temos uma artéria, tá? Aqui nós temos uma arteríola, porque ela tem um calibre mais fino do que a artéria. Aqui nós temos os capilares sanguíneos, tá? Que é a rede capilar. E aqui nós temos os capilares, né? Que vão se juntando e engrossando o calibre e se transformando em vênula, que são veias de pequeno calibre ou de pequeno diâmetro. E aqui tem uma veia. O ciclo, a direção, o sentido do sangue, quando ele vem lá do coração bombeado, o sentido é esse aqui, ele vem para cá, passa para lá pelos capilares sanguíneos, trocas gasosas aqui nas células, depois é trocado o oxigênio, esse sangue vermelho aqui ele é oxigenado, esse sangue, essa parte azul aqui, ela é pobre em oxigênio e rica em gás carbônico. Então vamos ver o que ele está falando aqui, tá? Então o sentido é isso aqui, ó, tá? Aqui volta lá para o coração e depois vai para os pulmões, volta para o coração de novo e o ciclo continua. Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta com relação ao fluxo sanguíneo, ao fluxo, à direção, né? Letra A correta, rede de capilares, vênula e veia. Esse é o sentido do sangue, beleza? Então vamos para a próxima. Questão 42. Na espécie humana, os gametas masculinos e femininos são igualmente responsáveis pela transmissão das características genéticas, né? Quem são responsáveis pela característica genética são os gametas masculino e feminino que se fundem, né, no processo de fecundação e ele trazem essas características e vão formar um novo organismo e transmite essas características a este organismo. Contudo, os processos de gametogênese masculina e feminina apresentam algumas diferenças, sendo uma delas. Beleza, então qual é essa diferença que ele está falando? Ele está falando aqui dessa, presta atenção, a diferença, uma diferença, né? Então qual é essa diferença? Vamos lá, alternativa A, o período de maturação, que no organismo feminino ocorre apenas por mitose e no masculino ocorre apenas por meiose. Não, o período de maturação não, ela não ocorre dessa forma, ela é igual para os dois seres. Letra B, o período de crescimento, que no organismo feminino se caracteriza pela formação de células haploides e no masculino por formação de células diploides, não. O período de crescimento são células diploides tanto no homem como na mulher, beleza? D, o período de diferenciação, que no organismo feminino se caracteriza pela formação de óvulos e no masculino pela formação de espermatogônia. Olha só essa letra D, ó. O período de diferenciação que no organismo feminino se caracteriza pela formação de óvulos e no masculino pela formação de espermatogônia. As espermatogônias são células, né? São células que vão dar origem, vão passar pelo processo de mitose, multiplicação, crescimento, né? Para depois sofrer meiose. Letra E. O período de crescimento, que no organismo feminino se caracteriza pela formação de 4 células e no masculino pela formação de apenas uma célula. Meus queridos, nós temos aqui a letra C, o período germinativo, que no organismo feminino se inicia ainda na vida embrionária, lá no útero da mãe, né? E no masculino se inicia apenas na puberdade. Então, corretinha a letra C. Então, não tem dúvida nenhuma. Questão 43, análise de heredograma. Vejam bem, meus alunos aí do Instituto Federal, eu estou dando do CMZL, né?
Campos, Manaus, Zona Leste, que eu falei para vocês sobre heredograma. Vamos observar esse heredograma aqui, tá? Aqui nós temos um casal, o homem, o quadradinho é o homem, né? A bolinha é a mulher. Ou o branquinho, o claro, que são as pessoas que não são afetadas, são normais, e esse aqui verdinho é o que é afetado. Então, esse casal aqui teve quantos filhos? Teve 1, 2, 3 e 4. Então, eles tiveram o filho 3, o 4, o 5 e o 7. O 5 casou com uma mulher, a indivídua 6, e gerou um filho aqui do número 8. Então, esse filho é afetado. Ele está dizendo o seguinte: sabendo que o indivíduo 8 é afetado por uma característica recessiva e ligada ao sexo, que condiciona uma determinada doença, é correto afirmar que, quando uma característica é ligada ao sexo, o que ocorre, pessoal? Então, é ligada ao cromossomo X, principalmente ao cromossomo X. Nós sabemos que o homem, né, tem os cromossomos sexuais X e Y, e a mulher tem 2X, seus cromossomos sexuais. Então, essa anomalia, ela é relacionada ao sexo e ela está no X. Então, esse homem aqui recebeu o Y do pai e um X da mulher. Essa mulher, ela é portadora do gene, mas ela não é afetada. Por quê? Porque a doença é recessiva. Para ela ser afetada, ela teria que ter os dois alelos, nos 2X, beleza? O homem, ele não é afetado, portanto, ele não tem o alelo. Se ele tivesse o alelo, ele era doente, igual o filho dele. Então, vamos lá. Sabendo que o indivíduo 8 é afetado por uma característica recessiva ligada ao sexo, que condiciona uma determinada doença, é correto afirmar que: letra A, os indivíduos 1 e 2 são portadores do alelo recessivo para essa doença. Olha, aqui não dá para saber realmente se eles são portadores, porque se o indivíduo 1 não pode ser portador, senão ele seria doente, tá? Então a mulher aqui pode ser portadora, essa mulher aqui. Letra B, a probabilidade de os indivíduos 5 e 6 gerarem um menino doente é de 1/4, né? Então ele está dizendo que a probabilidade desse casal aí, 5 e 6, gerarem um menino doente, um homem doente, é 1/4, né? Então, só é você fazer os cálculos, né? O X, tá? O X que o homem não é afetado. Então, nós podemos ver aí que, se você for fazer os cálculos, você vai comprovar que a probabilidade de os indivíduos 5 e 6 gerarem um menino doente é 1/4, em função da questão dos alelos que estão no cromossomo X da mãe, beleza? Letra C, o indivíduo 5 é portador do alelo recessivo? Não, senão, se ele fosse portador, ele seria doente. Letra D, a probabilidade de os indivíduos 5 e 6 gerarem uma menina doente é de 1/2? Não, ela não geraria a menina doente, porque a menina receberia um X do pai, que não tem o alelo, e um X da mãe, que poderia ter ou não o alelo, né? Então, ela não seria doente, porque para ela ser doente, ela teria que ter os dois alelos. A letra E, caso o indivíduo 8 tenha uma filha, ela será obrigatoriamente doente? Não, não será obrigatoriamente doente, não. Por quê? Porque ele tem um X, ele é doente, ele tem o alelo, mas ele pode doar o X e a mãe que ele se casar não tem o alelo. Vai depender da mãe. Se a mãe for doente, seria todo mundo doente, mas se a mãe for portadora, tinha outra probabilidade. Só vai depender de quem ele se casar, beleza? Muito bem, então vamos para frente.
Questão 44. A malária é uma protozoose. Vocês sabem o que é protozoose? Doença causada por um protozoário, cujo agente etiológico, ou seja, pertence ao gênero Plasmodium. Agente etiológico é aquele que causa a doença, tá, pessoal? Plasmodium é um protozoário. Em uma das etapas do ciclo da doença, formas infestantes parasitam os eritrócitos humanos. Os eritrócitos humanos. Sobre essa etapa do ciclo da doença, assinala a alternativa correta. Letra A. Os eritrócitos, ao serem eliminados pelo sistema digestório, contaminam diretamente novos hospedeiros. Não, os eritrócitos, quando você vai, por exemplo, tem algum problema no reto ou no intestino, que as suas fezes saem misturadas com sangue, não vai infectar nada, tá? Porque essa infecção só é através do mosquito picando a pessoa infectada, não tem nada a ver. Letra B. A fecundação dos gametas femininos e masculinos no protozoário ocorre nos eritrócitos. Eritrócitos são as hemácias. Não, nas hemácias ocorre a reprodução assexual, tá? Não é fecundação. Letra C. Os eritrócitos, ao serem eliminados pelo sistema excretor, contaminam o ambiente e novos insetos transmissores. Não, mas ele está falando aí da questão da urina, né, do sistema excretor. Também não, é como se fosse a mesma coisa do sistema digestivo, não tem nada a ver. Letra D. Os eritrócitos, ao serem rompidos, ou seja, eles se rompem, né, eles quebram a membrana plasmática, liberam toxinas responsáveis pela febre característica da doença. Então vamos analisar. Letra E. A reprodução assexuada do protozoário ocorre nos eritrócitos. Não, pessoal. A reprodução, olha só, ocorre nos eritrócitos, gerando formas infestantes que passam a se instalar no fígado? Não. Quando a pessoa é picada pelo inseto, que é o mosquito do gênero Anopheles, a primeira reprodução assexual ocorre no fígado e não nos eritrócitos. Então, não resta dúvida, os eritrócitos, ao serem rompidos, liberam toxinas responsáveis pela febre característica da doença. Existem vários plasmódios, o plasmódio vivaz, o plasmódio ovale, o plasmódio falciparum, né, que é o mais perigoso, e 97% aqui no Brasil dos casos de malária ocorre aqui na Amazônia. Então, é uma doença bastante que dá sérios problemas de saúde pública aqui no estado do Amazonas. Beleza? Vamos lá, minha gente. Questão 45. Comparando-se a organização do sistema nervoso em quinidários, como as águas-vivas e platelmintos, ou seja, como as planárias, pode-se afirmar que, muito bem, água-viva é um quinidário, platelminto não é quinidário, tá? Platelminto são planárias. Pode-se afirmar que, alternativa A, nos quinidários o sistema nervoso apresenta-se mais difuso em função da simetria bilateral corpórea. Não, pessoal, ó, aqui tá a chave do problema aqui, ó. A simetria dos quinidários é radial, não é bilateral, tá? Letra B. Em ambos os grupos, ou seja, tanto nos platelmintos como nos quinidários, o sistema nervoso apresenta-se mais centralizado em função da simetria radial corpórea. Não. Os platelmintos, a simetria é bilateral. E os quinidários, a simetria é radial. Então, não é essa daí, tá? Letra C. Nos platelmintos, o sistema nervoso apresenta-se mais centralizado em função da simetria bilateral corpórea.
Então, o sistema nervoso dos plateumintos, os plateumintos, como é a sucessão, né, da evolução das espécies? Primeiro nós temos as esponjas, depois os quinidários, vem os plateumintos, depois os nemateumintos, que são os nematódios, né? Aí depois nós temos também, aí vem uma série de equinodermata, aí vem anfíbios, vem ave, vem répteis, vem mamífero, tá? Não bem nessa ordem, mas nos plateumintos o sistema nervoso apresenta-se mais centralizado em função da simetria bilateral corpórea. Sim, muito bem, ele está mais organizado, ele tem um centro nervoso lá na parte anterior do corpo do organismo. Letra D. Nos quinidários, o sistema nervoso apresenta-se mais centralizado em função da simetria radial. Não, o sistema nervoso dos quinidários, pessoal, é um sistema difuso, menos evoluído do que o sistema nervoso dos plateumintos. Letra E. Nos plateumintos, o sistema nervoso apresenta-se mais difuso em função da simetria bilateral corpórea. Não, ela tem a simetria bilateral, mas o sistema dela é mais centralizado. Não resta dúvida, é a letrinha C. Beleza? Vamos para frente. Questão 46. Durante o processo de duplicação da molécula de DNA, podem ocorrer pequenas falhas, né, que geram cópias mutantes, né, cópias alteradas da fita original, né? Então, ou seja, a fita original produz uma outra fita, ocorre um erro e aquela nova fita apresenta-se com uma alteração, uma mutação. Aqui nós temos a fita original, tá? E aqui nós temos a fita aqui que mutou, ou seja, que houve uma mutação aqui, ó, tá? Houve uma mutação, tá aqui a mutação, na base nitrogenada foi trocada. Então ele diz o seguinte: tais mutações são transmitidas aos descendentes quando ocorrem. Letra A, nas células sanguíneas, independentemente de serem prejudiciais ou benéficas. Aí letra B, nas células musculares, caso sejam benéficas. As células musculares não transmitem porque não são gametas. As células uterinas, caso sejam prejudiciais, também não. Nas células epiteliais, independentemente de serem prejudiciais ou benéficas, essas mutações, né? Não. Quem transmite características aos seus descendentes, pessoal, são os gametas, que trazem as mutações, caso ocorreram lá na meiose, ou um defeito que foi gerado lá nas espermatogônias, e por aí sim. Então, não resta dúvida, a letrinha alternativa correta é: nas células germinativas, independente de serem prejudiciais ou benéficas, ou seja, independente dessas alterações serem prejudiciais ou benéficas. Beleza? Questão 47. Em cadeias alimentares, os organismos classificados como produtores, quem são os produtores, pessoal? Os produtores são aqueles que fotossintetizam, como as plantas, as algas azuis, né? E todos aqueles organismos que têm a capacidade de produzir alimento através de compostos inorgânicos, através de água e sais minerais, que são os nutrientes, na presença de uma fonte luminosa, né? Então nós temos, aí ele diz o seguinte: pertencente ao primeiro nível trófico. Nós sabemos que nós temos primeiro nível trófico é dos produtores, segundo nível trófico do consumidor primário, terceiro nível trófico do consumidor secundário e por aí vai. Possuem metabolismo celular capaz de assimilar energia a partir das ligações químicas das substâncias orgânicas, como carboidrato e proteínas. O que seria assimilar energia, né? Assimilar energia é você pegar a célula pegar essa energia para utilizar. Ela assimilou a energia a partir das ligações químicas das substâncias orgânicas como carboidrato e proteínas. O que é isso aí?
Isso aí pertence à parte de respiração celular. B. Sintetizar substâncias orgânicas a partir da energia liberada pela quebra da molécula de água no processo digestivo. Quebra da molécula de água no processo digestivo, pessoal, não existe. A quebra da molécula de água existe no início do processo fotossintético, na etapa fotoquímica. Alguns professores falam, né, que existe uma etapa de claro e etapa de escuro na fotossíntese. Não existe etapa de claro e nem etapa de escuro. Existe etapa fotoquímica e etapa química. A etapa fotoquímica ocorre na presença de luz, que é onde ocupa lá os dois sistemas, fotossistema 1 e fotossistema 2. Depois que ocorre isso, vai para a etapa química, que é o ciclo de Calvin, né? É o ciclo de Calvin. Essa etapa, por que hoje não se usa mais etapa de claro, fase de claro e fase de química e fase escura? Fase clara e fase escura, exatamente. Porque o ciclo de Calvin ocorre tanto no escuro como no claro. Então, só existe agora, os fisiologistas de plantas falam o seguinte: a fase é fotoquímica e química, beleza? Letra C. Reter energia nas ligações químicas das substâncias orgânicas sintetizadas a partir de substâncias inorgânicas. O que ocorre com os produtores? Ele retém uma energia, né, na presença de uma fonte luminosa, principalmente o sol, e através de quê? Nas ligações químicas dos compostos, como a glicose, né? A glicose. E a partir das substâncias sintetizadas a partir de substâncias inorgânicas. Quem são essas substâncias inorgânicas? Água e sais minerais, que são os nutrientes, sais minerais do solo e água também do solo. Fotossíntese, a luz do sol incide na parte verde da planta e a planta realiza a fotossíntese. Então, vamos analisar a letra D. Obter energia a partir das ligações químicas das substâncias inorgânicas sintetizadas durante o processo digestivo. E por acaso o processo digestivo, os produtores têm processo digestivo? A planta tem processo digestivo? Então não tem nada a ver, está falando de produtores, né? Letra E. Obter energia a partir da digestão de substâncias orgânicas sintetizadas por bactérias e fungos decompositores? Não é isso não. Então a letrinha correta é a letra C, pessoal. Muito bem. Reter energia nas ligações químicas das substâncias orgânicas. Quem são as substâncias orgânicas? A glicose, né? Começa logo a primeira molécula formada na fotossíntese, é uma molécula chamada de gliceraldeído fosfato, que é um composto que tem 3 carbonos, né? Para as plantas C3. As plantas C4 formam primeiro um composto com 4 carbonos, tá? Que é o oxalacetato. Tá? Por isso chama-se de planta C4. Dê uma estudada nisso aí. Planta C3, planta C4 que pode cair. Então, a letrinha correta é a letra C. Questão 48. A figura ilustra um dos tipos de transporte de substâncias através da membrana celular. Isso aqui é transporte de membrana, isso aqui é material do primeiro ano, né, pessoal? Nós temos aqui as moléculas gasosas passando aqui pela membrana, que está aqui a membrana, e aqui é o interior da célula. Isso aqui é um processo de difusão passiva, né, onde tem obedecendo a um gradiente de concentração. Aqui está mais concentrado, passa para o lado menos concentrado. Então ele vai perguntar o seguinte: tal processo ocorre nas células sanguíneas e nas células que revestem os alvéolos pulmonares, possibilitando o quê? Letra A. A entrada de gás oxigênio nas hemácias a favor do gradiente de concentração. Então, essas substâncias estão entrando, né,
nós temos aqui, ele está falando da hemácia, ele não falou aqui em hemácia, mas ele está falando aqui, a entrada de substância da hemácia pelo processo de difusão. Vamos analisar, né? Letra B, a saída de gás oxigênio das hemácias. Na verdade, pessoal, as hemácias, o oxigênio não sai das hemácias, o oxigênio entra na hemácia. A hemácia ela é a responsável pelo transporte, então não sai oxigênio da hemácia, né? Letra C, a saída de gás oxigênio das hemácias contra o gradiente de concentração. Como já falei, não sai oxigênio das hemácias, tá? E esse transporte é a favor do gradiente de concentração, tá? Aqui, da onde tem mais para onde tem menos. Letra D, a saída de gás carbônico das hemácias contra o gradiente de concentração. Não está falando aqui essa questão de qual é o gás, mas pelo que a gente vê, isso aqui é oxigênio que está passando para dentro da hemácia, né? Então, letra E, a entrada de gás carbônico nas hemácias a favor do gradiente de concentração, nada mais correto do que a letra A. A entrada de gás de oxigênio nas hemácias a favor de um gradiente de concentração, tá? Não é contra um gradiente de concentração. Por exemplo, na letra E, a entrada de gás carbônico, não, o gás carbônico ele não entra na hemácia, né? Ele sai lá das células, lá do metabolismo celular. Então, vamos lá? Muito bem, pessoal. Terminamos o nosso vídeo, a nossa aula. Eu agradeço a vocês por ter assistido. Compartilhe, dê o seu like. E aqui está o gabarito para que vocês possam conferir as questões de vocês, tá ok? Muito obrigado, até o próximo vídeo e que Deus abençoe a todos. Brasil!